Boa noite! Iniciamos mais um Elgue e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Eu adoro estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está sensacional, história maravilhosa, trajetória de Inaleia Ferreira, campeã mundial de Muay Thai e é gente nossa. Deem uma olhadinha. E aí, né, fui engordando e tal, comodismo e tal, vai fazer esporte, não precisa e tal. E aí, só que eu sofri um acidente muito grave, eu tava acima do peso. E aí, pra me recuperar desse acidente, assim, foi muito difícil, porque acima do peso, braço quebrado, o maxilar quebrado, perna enfaixada. Foi um acidente muito grave. Grave, né? E aí, daí eu falei, quando eu me recuperar, vou praticar um esporte. E uma amiga minha me disse do Muay Thai, eu não sabia o que significava o Muay Thai, o que era. Eu falei, vou lá ver, né? Eu cheguei, fiz o primeiro treino, eu me apaixonei pelo esporte. Se encontrou? Me encontrei no esporte. Fica aqui comigo que o Elgue e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, aquele dia mais que especial, que é o dia deste quadro que eu amo, porque podemos falar, ressaltar pessoas que deixaram o seu legado. Chegou a hora do nosso quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje traz a história de uma mulher solteira, independente, de pouca conversa, que lavava roupas e vendia lenha para se sustentar. Maria Taquara, como foi apelidada, viveu em Cuiabá na década de 40. Morava num terreno baldio perto de onde se localiza hoje o Shopping Goiabeiras. O apelido veio devido à altura e magreza. Vivia de lavar roupas para algumas famílias e ficou famosa porque era muito corajosa e desafiava os padrões sociais da época. Foi a primeira mulher a usar uma calça comprida. Há quem diga que o gosto por calças faroeste se deu por uma noite de bebedeira. Dormiu na rua e vestiram calças nela para cobrir suas intimidades. Porém, ela usou e gostou. Durante o dia, ela trabalhava em um serviço honesto, mas à noite, ela virava a Maria Meu Bem. Maria Taquara não ofendia ninguém e vivia sempre quieta no seu canto, fazendo afazeres domésticos, carregando uma trouxa para um lado e outro. Maria Taquara tornou-se uma lenda em Cuiabá. Não tem registro de fotos dela. O que se sabe é que era esguia, quase sem seios, cabelos encrespados, requeimada pelo sol e possuía um sotaque nordestino. É considerada uma pioneira na igualdade e direitos sociais para as mulheres. E aí, gostaram da nossa homenagem de hoje? Esse quadro é simplesmente sensacional e eu adoro, mas segue o baile, minha gente. Chegou aquela hora gostosa do programa Elgue e Você, que passamos informação para vocês sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Instagram vai desativar contas que enviarem mensagens privadas com discurso de ódio. A atualização da rede social também vai detectar perfis criados somente para driblar essa restrição e contas usadas exclusivamente para o envio deste tipo de mensagem.
Novo documentário da HBO mostra a falsa vida que um influenciador leva. A produção uniu 3 cobaias para fazer um experimento, usar todos os truques possíveis para torná-los famosos. Amazing life, but people don't realize. Most of the time it's not real. Should we do some cucumbers? iPhone 11 é recuperado um ano após ter sido roubado. Um dos recursos mais úteis nos novos smartphones é a ferramenta de rastreamento, já que com ele é possível localizar o dispositivo caso ele esteja perdido ou tenha sido roubado. Foi o que aconteceu com uma usuária. Ela afirma que em março de 2020 seu carro foi arrombado e o seu novo smartphone 11 roubado. Após o ocorrido, ela marcou seu telefone como perdido em um aplicativo da Apple. Quase um ano depois, recebeu um e-mail que a alertou de que o telefone havia sido ligado. E aí já estão atualizados, ligadíssimos em tudo que está acontecendo. Mas nós só estamos começando, tem muito mais. Já já a gente volta com uma entrevista sensacional com Inaleia Ferreira, campeã mundial de Muay Thai. Fica aí que é rapidinho. E agora, no nosso programa Elga e Você, temos um bate-papo espetacular. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Estamos recebendo hoje uma campeã mundial de Muay Thai. E a gente, nossa, minha gente, estamos recebendo aqui Inaleia Ferreira. Que prazer ter você aqui, Inaleia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. O prazer é meu, sou muito feliz pelo convite. Obrigada por você estar sempre convidando a gente. O esporte sem a mídia, a gente não consegue avançar. Verdade. Então, obrigada mesmo pelo convite, sou muito feliz. Ah, mas a gente ficou honrado demais de ter uma campeã de Muay Thai, um campeão mundial. Campeão mundial. Que deve ter uma trajetória com muita história para contar. Bom, vamos partir do princípio, como nasceu o esporte na sua vida, Inaleia? Então, o esporte nasceu na minha vida, assim, por um caso de emagrecimento de urgência. Ai, jura? De urgência. Que interessante. Eu sofri um acidente. Quando eu era criança, eu era bem curiosa em prol do boxe, do boxe, né? O esporte do boxe. Já te chamava atenção? Já me chamava atenção. Eu achava muito massa ver o Mike Tyson entrar no ringue lá da gangorrada. E 20 segundos acabava a luta. E a gente esperava aquela luta meses, né? E assim, era muito massa. Eu achava aquilo espetacular. Mas eu não tive chance de ter a oportunidade de praticar o esporte. Eu fui criada na roça, então a gente não tinha... Não tinha o contato. Não tinha contato, não tinha essa oportunidade. Sim. E antigamente era muito difícil. Aí eu me casei, aí eu vim pra cidade, morando no sítio, me casei e vim pra cidade. E aí, né, fui engordando e tal, comodismo e tal, vai fazer esporte, não precisa e tal. E aí, só que eu sofri um acidente muito grave, eu estava acima do peso. E aí, para me recuperar desse acidente, assim, foi muito difícil, porque acima do peso, braço quebrado, o maxilar quebrado, perna enfaixada. Foi um acidente muito grave. Grave, né? E aí, daí eu falei assim, quando eu me recuperar, eu vou praticar um esporte. E uma amiga minha me disse do Muay Thai, eu não sabia o que significava o Muay Thai, o que era. Eu falei, vou lá ver, né? Eu cheguei, fiz o primeiro treino, eu me apaixonei pelo esporte. Que se encontrou? Me encontrei no esporte. Achei muito massa. Tinha um grupo, né, de atletas fazendo treino diferente para participar do campeonato estadual. E aquilo me chamou muita atenção. Você falou, é ali que eu quero chegar. Eu quero aquele treino ali diferenciado. O coração já deu uma batida diferente. Detalhe, 110 quilos que eu estava pesando. Você estava pesando 110 quilos. Isso há quantos anos atrás? Há 5 anos. 5 anos atrás, você tinha 110 quilos. 110 quilos. E foi quando tudo isso aconteceu na sua vida? Tudo isso aconteceu, foi tudo muito rápido. E aí eu conversei com o meu treinador na época, eu falei, olha, eu quero saber como que eu faço para participar daquele grupo ali, que é muito massa. E aí ele falou assim, olha, tem que emagrecer, né? Eu falei, eu quero lutar então. Eu falei, então tem que emagrecer, treina, depois a gente vê.
Aí comecei a treinar pesado e consegui emagrecer 35 quilos em 8 meses. Muita coisa. Com muita coragem. Isso com dieta e treino? Com dieta e treino. Entendeu? Assim, quem ficou sem me ver dentro de um ano, quando me viu, falou assim... Não reconheceu? É não, você? Teve uma pessoa que chegou na minha casa e falou pra mim assim, eu quero falar com a Inaléia, por favor, chama a Inaléia. Eu falei, sou eu. Ela falou assim, quê? Então, assim, foi muito massa, minha transformação foi muito massa. Não foi fácil. E é um sinal de que realmente o Muay Thai foi algo que você se apaixonou, porque Muito, te me deu apaixonei aquela demais. força, aquela força de vontade. Exatamente. Detalhe, eu era casada, 20 anos de casado, e o meu esposo não aceitou que eu competisse, não aceitou que eu lutasse Muay Thai. Nossa! Ele ficava o tempo todo enfurecido, porque assim, eu estava muito feliz. O Muay Thai transformou a minha vida. Né? Então, assim, nada me abalava, eu estava feliz da vida, lá. E você aí, daí... tinha aquele propósito, Exatamente. independente do que estivesse acontecendo. Exatamente. Eu percebi que eu poderia foi uma superação, eu me superei. Eu pude emagrecer 35 quilos em 8 meses, não é fácil você ficar assim como que você gosta. Não é fácil. Tem entendeu? gente que passa uma vida inteira e não consegue. Não consegue. Então, assim, e aí ele me fez uma proposta. Ou eu... O seu marido. O meu marido, 20 anos de casado. 20 anos. A gente tinha uma filha e ele me fez uma proposta. Ou Muay Thai ou casamento. Não acredito! Olha, minha gente, não façam! Não aconselho. Não façam essa Não aconselho pra você, proposta. marido, pra você, né, companheiro. Seja Desnecessário, parceiro, né? Desnecessário. A concorrência não é com você. Sim. Ajuda, apoia, agregue, abrace, né? E vá junto, é tão gostoso, né? Com certeza, apoiar E a os sonhos do outro. proposta era, ou se eu escolhesse o esporte, eu não ia conseguir nada, eu tinha que sair de casa. Eu tinha que abandonar tudo, largar Então tudo. não era nem era uma imposição Exatamente, praticamente, exatamente, né? era uma imposição. E se eu ficasse, era do jeito dele. Eu não poderia treinar mais, eu não poderia fazer mais, era do jeito dele. E eu escolhi ser feliz. Ai, que Hoje coragem! eu sou campeã mundial. Coragem Não foi que fácil. muitas pessoas não têm. Não é fácil. De dar essa virada na vida. Exatamente. E olha que virada, hein? Exatamente. Porque assim, implica muitas coisas, né? Sim. O recomeçar não é fácil. Ainda mais quando não se tem apoio. A minha família não me apoiou. Eu fiquei sozinha, ficou eu e minha filha. Minha filha na época tinha 18 anos. Nossa. Ela falou, mãe, eu vou com você. Então assim, ela veio comigo. Então a gente recomeçou do zero. Não foi fácil, a gente perdeu tudo, porque assim, eu tive que deixar tudo para trás. Mas hoje eu sou muito feliz. Então assim, eu não apoio que se abandone as famílias. Pelo contrário, eu apoio que as famílias estejam juntas. Com certeza. Mas tem hora que você tem que deixar a corda. Isso não deve ser uma condição. Com certeza. Né? No caso, infelizmente, ele teve esse posicionamento infeliz, né? Que a gente incentiva para que muitas olhem essa situação Sim. de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que apoiar os sonhos do companheiro. Com certeza. A gente tem Isso que é amor. fazer. Isso é amor. Isso é amor. Você falou Amar e disse, né? é você se doar. Amar não é eu pensar só em mim. Amar é eu te apoiar, eu apoiar meu parceiro, meu filho, meu irmão, meu vizinho, meu pai. Estar feliz com a felicidade do outro. Exatamente, isso é amar. Com certeza. Amar não é só você, tá me incomodando. Amar é abraçar, é chorar junto, entendeu? É estar junto, é sofrer junto, isso é amar. Isso é muito bom. E eu encontrei isso na minha filha. Olha só. Então, assim, minha filha, pra mim, é muito especial. Ela é meu tudo, é meu chão. Tudo isso aqui eu devo a ela, porque ela cuidou de mim o tempo todo, ela me apoiou. Eu fico em lágrimas porque não, aí por favor, mamãe te ama demais, suas emoções ela sabe, são verdadeiras, ela né? sabe que a gente sofreu muito, não foi fácil. Ela foi tão corajosa quanto Foi, você. porque ela sabia que a gente tinha tudo. Sim. Entendeu? Ela sabia que a partir daquele momento a gente não teria nada. A situação mas ia ser ela veio difícil, comigo. mas o amor. Isso é amor, foi e ela me firme. amou, ela me apoiou e eu Ela agradeço deve ser muito a a ela. Né, a maior incentivadora. Nossa, ela é. Ela vai nas lutas? Vai nas lutas, sempre tá comigo, entendeu? Então, Como é o nome dela? Minha Isis Atalia. Parabéns, é minha bênção. Isis, por fazer sua mãe tão feliz. Pois eu sou e feliz. você dar essa força Ela é para você maravilhosa. conquistar tantos, né, tantas realizações, tantos sonhos que você conquistou e tantas experiências. Com que certeza. deve ter sido muitas. Muitas. E eu quero que você me conte. Mas Muitas. vou pedir para você segurar um pouquinho. Seguro. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho.
Estamos de volta e hoje com uma visita ilustre, batendo um papo com uma campeã mundial de Muay Thai, com uma história incrível que, olha, me surpreendeu. E tipo assim, além dessa garra que você tem, que o esporte te dá esse sentimento, essa sensação de você querer vencer, nos impulsiona, muda o ser humano. Mas isso aí já estava dentro de você, né? Você sempre foi uma lutadora? Sempre. A gente foi criado de maneiras muito difíceis. A gente sempre foi criado na roça. Tudo que a gente queria, se era comer, se era vestir, a gente tinha que tirar da roça, era carpir, era roçar. A gente mudava constantemente. Tô falando isso no meu livro, tá, gente? Tô escrevendo um livro. Tá vindo um livro aí. O livro é biografia? Uma biografia. Olha, que legal. Não poderia deixar de escrever, porque assim, a educação que eu recebi dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, foi muito digna. A gente passou por muita dificuldade, sabe? Mas essa dificuldade foi com caráter, sabe? Foi com educação, sabe? Foi com a vontade de vencer. Cada obstáculo que aparecia, a gente passava por aqueles obstáculos com Você glória. ficava maior, né? Maior. Quando a gente via... E assim, eu sempre tive meu pai e minha mãe como heróis, como base sólida. Então, tudo que eu superei depois que eu encontrei o Muay Thai até aqui, que não é fácil, eu lembrava de cada degrau que a gente tinha passado antes, cada dificuldade. E fiquei pensando, isso aqui é menor do que eu já passei. Com certeza. E detalhe, meu pai e minha mãe ensinou muito pra gente que a gente ter fé. Do jeito deles, eles ensinam a gente muita fé em Deus. Alimenta a alma. Deus é tudo. Uma pessoa sem Deus não é ninguém. Ele pode ter tudo na vida. Se não tiver Deus, ele não vai conseguir ser ninguém. Não vai conseguir respeitar o próximo, não vai conseguir ir além com dignidade. Acredito eu que não vai conseguir nem dormir à noite. Então, Deus, ele faz parte de todo o meu ser, de toda a minha vida. Deus faz parte. E eu não poderia deixar de escrever esse livro, porque esse livro o nome do livro é Como Ser Campeã. É uma biografia onde fala que Deus fez muitos milagres. Deus fez muitos milagres na minha vida. Que a sua vida foram, assim, milagres. Vários episódios de milagres. Por quê? Porque vários episódios que aconteceu, que poderia ter acontecido tragédias, não aconteceu. Tem como dar um spoilerzinho de um desses aqui para os nossos telespectadores? Conta um pouquinho. Eu vou ficar chorando aqui, porque quando fala de Deus, eu choro, porque assim, é muito bom. É muito bom. Então, assim, quando a gente era criança, teve vários momentos que a gente, tipo, falou, se não fosse Deus ali, teria acontecido uma tragédia. Sim. Com muita dificuldade. Não vai você pensar que porque você tem Deus, que você não vai passar por dificuldade, que as coisas Deus não são assim. Deus dá as nozes, mas não as quebras, Com né? certeza, então, entendeu? A gente isso faz daí que é responsável pelo nosso futuro. Exatamente. A dificuldade é para que a gente se fortaleça. Com certeza. Então, assim, uma das coisas que para mim foi muito top, vou falar só um pedacinho assim. Eu vou spoiler. Eu vou me segurar para mim não chorar. Porque assim, quando Deus ele fala comigo, porque assim, eu peço tanto para Deus falar comigo, quando ele fala comigo, a minha filha sabe, tá chorando, o que Deus já fez com você? Então é muito massa. Você deve ser igual a minha mãe, ela fala, eu e Deus somos assim, nós somos assim, eu acho massa. Eu falo aqui, vai começar uma treta aqui entre eu e Deus agora, peraí, calma. Então, assim, eu tenho muita fé, eu gosto de falar com Deus sozinha. Então, se eu quero uma coisa para resolver, um sonho, algum projeto, primeiro eu falo com Ele. E muitas das vezes Ele fala assim, não, sim ou espera. E eu sinto isso. Então, assim, aonde que eu oro? Eu oro dentro do meu quarto, em silêncio, eu e Deus. Eu faço jejum, eu faço oração. Então, assim, eu não deixo Deus enquanto Ele não me responde. E Ele me responde dessas 3 formas. Uma das vezes que ele me respondeu, que eu chorei um dia inteiro, que eu não conseguia parar de chorar, porque assim, foi muito forte pra mim, foi quando ele mandou um mendigo falar pra mim, conversar comigo lá no Espírito Santo. Olha, já começou. Como é que é? Um mendigo falou com você, você estava no Espírito Santo. No Espírito Santo. Era algo que eu tinha pedido pra Deus, dentro do meu quarto, eu e Deus, em pensamento, quando é uma coisa muito importante para mim, eu nem falo em lábios, eu nem falo com Deus em palavras. Eu oro em pensamento. Dentro do seu coração. E quando Deus mandou esse mendigo falar comigo lá no Espírito Santo, em 2019, era uma luta, era um cinturão que eu queria muito. Era um cinturão antes deste. Antes desse? Não era este. Não era este. Eu vou pegar nele, minha gente. Claro, é muito lindo não era de esse. ver. Aquele que eu queria não era o meu. Esse era o meu. E Deus, ele responde, né? Então, assim, ele é maravilhoso.
E assim, eu pedindo para Deus que eu queria aquele cinturão, que eu queria aquele Senhor, eu quero esse cinturão. Era um cinturão branco brasileiro, que a gente vai disputar ele agora em agosto. Olha agora só. ele vem. Agora ele vem. Então, assim, e eu queria muito aquele cinturão. E quando eu cheguei no Espírito Santo, Deus, ele mandou um mendigo falar comigo. O mendigo me chamou atrás de uma mureta, eu estava subindo no ringue. Eu estava muito tensa, o meu treinador não conseguiu ir comigo, eu estava sozinha, né? Uma situação eu tava adversa, muito tensa. total. Então, assim, eu ia enfrentar um atleta que eu temia muito, né? E aí o meu treinador falou assim, Naléia, eu não consigo ir, não vai. Eu falei, não, eu vou, porque Deus precisava falar comigo lá, entendeu? E eu fui, quando eu estava subindo no ringue, assim, muito tensa, morrendo de medo, né, daquela luta. O mendigo me chamou pelo nome e falou para mim que, ele falou para mim assim, exatamente o seguinte, você já me viu aqui? E eu falei, não. Ele falou, nunca mais vai me ver. Porque quem te mandou aqui nunca vai te abandonar. Olha. Sobe no ringue, faz o que você treinou, que você é guerreira. E você tem que aprender a perder e a ganhar. Eu falei, pronto, não é meu. Nossa, Foi eu até arrepiei. Foi como se eu tivesse tirado dos meus ombros um caminhão de concreto. Eu tava assim, tava pesada. Quando ele falou aquilo pra mim, eu lembrei de tudo. Foi tudo muito rápido. Falei, esse não é o meu cinturão, essa não é a luta que eu vou ganhar. Ah, não é o momento Não era o ainda, ele momento. vai chegar. Ainda vai chegar. Mas, tipo, existe coisas ainda antes Existe. disso, Esse que foi um antecedem não. isso. Esse foi o não de Deus pra mim. Tudo tem seu momento Tudo certo. tem seu momento. E um pai, ele diz não pro filho. Se você quer educar teu filho, diga não pra ele. O não é que constrói um alicerce de um ser humano bom. É um E não. aí, me conta essa história desse cinturão. Você foi pra luta. Daí eu fui pra luta. E aí daí fiz uma luta. Essa lutadora, Isso foi no Espírito Santo. isso foi no Espírito Santo. Tatiane, forte pra caramba. Ela não, as lutas delas nunca passaram do terceiro round, porque ela sempre nocauteava as adversárias delas no primeiro cara. round. Era forte pra caramba. E aí daí eu subi no ringue com ela. O meu medo já tinha acabado, porque eu tinha certeza que Deus tinha acabado de mandar um mensageiro pra mim. E eu subi no ringue leve. A gente fez uma luta de 3 rounds de 3 minutos. E Na realidade, o Muay Thai, quantos rounds são? depende. O amador são em 3 rounds de 2 minutos. 3 rounds de De 2 2 minutos. O Pro AM, que é no meio, nem profissional, intermediário, nem um amador, ele é 3 rounds de 3 minutos. O profissional, ele é 5 rounds de 3 minutos. Então, assim, é uma A eternidade. pessoa já está com condicionamento físico que Tem que- aguenta, tem que estar né? preparado, tem que estar preparado. ter uma preparação. Muito, muito. E eu subi, lutei com ela, todos os rounds. Foi uma luta pau a pau, Equilibrada. muito equilibrada. Perdi para ela por 1 ponto. Mas foi a luta da minha vida. Para mim, eu desci do ringue com uma alma lavada. Primeiro que eu não tinha sido nocauteado por ela. Segundo que eu tinha conseguido segurar a luta, todos os rounds. E saber que Deus estava comigo ali foi muito massa, entendeu? Olha que maravilha. E assim, eu fui pro hotel, eu chorei o dia inteiro, liguei pra minha filha em prantos. Ela falou assim, só me fala o que Deus fez com você, querida, porque eu já sei quando você chora. Porque ela nunca me viu chorando. Se eu estou chorando é porque Deus falou comigo. E isso vai estar no livro. Esse dia pra mim foi muito importante. E depois eu sonhei com esse cinturão, tá no livro. Tipo, você, nessa sua trajetória de atleta, de lutadora, né? Lutadora de Muay Thai. Sim. É assim que se fala Isso. mesmo. Você deve ter muitos episódios na sua vida, de campeonatos, de disputas de cinturão. Quais te marcaram mais? Esse foi um deles, né? Esse foi um dos que me marcou bastante. Foi essa disputa desse cinturão, no qual eu não trouxe, mas tudo tem um momento certo. Mas esse cinturão que para mim é muito importante. Para mim, é tão importante quanto a vitória no Mundial. Nossa, O Mundial foi na conta Tailândia. Foi na Tailândia, né? Eu lutei o contra uma Mundial. francesa, contra uma brasileira, contra uma irlandesa, se não me engano, australiana, contra uma australiana. Pra final, são quantas lutas até a final? Depende muito da quantidade de atletas que tem na sua chave. Você faz de 3, 4 lutas, entendeu? Então depende muito de quantos atletas se inscrevem na tua chave. Quanto mais baixo o peso, mais atletas você vai ter que enfrentar. Quanto mais alto o peso, menos atletas. Porque Entendi. geralmente, quanto mais baixo o peso, onde tem os cinturões. Acima de 75, eles não tem cinturão, porque tem poucos atletas, né? Sim. Então, 67 quilos, 70 quilos para baixo, eles já começam a colocar cinturão, aonde que é o foco do atleta. Afinal, a gente treina muito, a gente passa por dieta, muitos nãos, que a gente deixa, muitas coisas que você deixa para trás. Aí, todo Quanto atleta tempo sonha de com cinturão. preparação, Inaleia? Depende muito. A gente está na preparação para esse Mundial, que era para ter acontecido o ano passado, já tem 2 anos,
né? Que a gente vai trazer esse cinturão pro Brasil, para Cuiabá. Vamos se sim. Deus quiser, nosso cinturão é o nosso. E pro brasileiro agora, a gente tem um ano que está se preparando para esse brasileiro. Então, assim, tudo são fases. Aí vem a fase de treinar pesado, aí vem a fase da dieta, aí diminui a carga de treino. Aí, então, são tudo planilhado. Sim. E é muito massa. Cada obstáculo é uma superação. É muito top. Você tem um planejamento, Tem um né, de planejamento. tudo O meu que- treinador, Maicon Kevin, planeja tudo. Ele planeja Planeja tudo. tudo na Lógico, caneta. para você chegar ao ápice de ser uma campeã mundial, Tem que ser planejado. tem que ser planejado, você Principalmente tem que ter disciplina, né? Disciplina. Tem que ter muita disciplina. Disciplina dos treinos, disciplina da dieta, até onde eu posso comer tal coisa, até quando eu posso... por exemplo, o atleta, a maioria das vezes, gosta de beber, né? Sim. Então, quem que não Isso gosta aí- de um calor desse? Quem que não gosta de beber? Tomar Então, uma assim, cervejinha, exatamente. né? Mas isso eu não existe posso. na sua vida? Existe. Existe? Eu posso, não Olha posso. que bom, né? Que você Entendeu? pode ainda viver Exatamente. um pouquinho. Então, tudo é planilhado. Então, Mas não tem um período certo. tudo tem um plano certo. Então, a gente Entendi. tem fisioterapeuta, a gente tem nutricionista. Então, assim, tem o treinador. Então, tudo é em cima do planejamento do treinador. Aí entra Nutri, né? Aqui você pode, aqui você não pode, aqui já não pode mais. Aqui você pode uma vez por mês. Então, é tudo planejado. Porque não é fácil. Primeiro que eu tenho 40 anos. Olha só. Né? Então, assim, é Está muito mais cuidadoso. Muitíssimo nova. Obrigada. Olha, tá ótima. É muito mais cuidadoso, porque as minhas lesões não se recuperam mais rápidos. Então, assim, são lesões... Nós vamos ficando mais velhos. Vai ficando a mais velho, o recuperação corpo precisa de um com tempo certeza. maior para essa recuperação. Então, por isso, dos treinos mais fortes aqui, menos fortes aqui, então a gente vai oscilando os treinos para que eu chegue na luta, eu faça uma boa luta sem lesão. Porque atleta com lesão não tem como lutar, não tem como competir, ainda mais um esporte esse que é de alto contato. Então, assim, cada força pancada que você física, leva... né? Olha o olho, é de treino, tá? Esse olho, olha, eu quero voltar a falar de cinturão, mas conta um pouquinho desse olho. Esse o que olho aconteceu, Inalé? É assim, a gente tem fisioterapeuta, tem uns médicos, tem tudo. Eu falo assim, doutor, o que eu tenho? Ele falou assim, o seu problema é o seu treinador. Como é o nome do seu treinador? Maicon Kevin. Michael Kevin. Beijo, Maicon Kevin. Presente na sua vida, né? Uma Nossa, pessoa que está meu ali juntinho amigo, com você. meu parceiro, entendeu? Eu choro com ele, entendeu? Eu que brigo, tá? Eu sou briguenta, né? Mulher, né? Eu tenho uma paciência, coitado. Então, assim, a gente se conhece tem 6 anos. Então, a gente era atleta junto, depois ele passou para treinador e eu continuei como atleta. Olha que legal. Então, assim, o Maicon Kevin tem uma história maravilhosa, também um guri de ouro, uma superação massa. Hoje ele é meu sócio. A gente tem um projeto para as crianças carentes lá no bairro. Eu quero falar desse abraçou projeto. comigo. Vamos deixar para o próximo bloco. Vamos segurar isso aí. Vontade Conta de falar as desse coisas. cinturão. Então, Ele esse cinturão, muito lindo. Onde ele que é você perfeito. ganhou esse cinturão? Em São Paulo. São Paulo. Ganhamos o campeonato, fomos para Tailândia com muita dificuldade. Fomos a primeira vez, a primeira vez que eu tinha perdido no Muay Thai foi lá na Tailândia com a francesa. Perder na Tailândia, tá beleza, né? Porque o esporte é muito forte lá? O esporte é muito forte. Então, Na assim, Tailândia? o Muay Thai é tailandês, né? Então, assim, Ele é tailandês. originado na Tailândia. Então, o mundial é na Tailândia. Então, assim, o Brasil, o mundo inteiro está de olho Sim. na Tailândia. É como futebol no Brasil, Exatamente. né? Então, assim, você chega lá, então você se prepara para esse campeonato. Então, assim, para você ganhar na Tailândia não é fácil. Primeira coisa, é muito caro para ir para lá. Com certeza. Lá é barato, as coisas lá é muito barato, mas para ir para lá é muito caro. O detalhe... E o apoio? Então, Chegamos você naquele fica momento. muito tempo lá na Tailândia, você fica 20 dias com a seleção brasileira lá. Então, assim, você tem que ter um apoio muito top. Se você trabalha para alguém, você tem uma empresa, apoia. Se você tem um funcionário que é atleta, empresários apoia. Porque esse atleta poderia estar num outro lugar que não poderia ser legal. O Então, esporte assim, é transformador, exatamente, é transformador. Então, se você tem um funcionário que ele precisa desse apoio, apoia. Não custa nada para o empresário, mas custa muito para o atleta, que com certeza vai devolver isso em bênçãos para o patrão, para a empresa em si. Então, a gente fica muito tempo lá, porque a gente tem que se acostumar com o tempo, tem que se acostumar com a comida. Então, a gente fica de... É todo um processo até todo para um você ter preparativo. êxito, A né? seleção É uma brasileira embarca preparação. 5 dias antes do Mundial para lá. E é tudo muito diferente. É muito top. É muito top. As comidas exóticas. O que te chamou mais atenção? As comidas? As comidas me chamam bastante atenção lá. Tailândia é realmente uma cultura totalmente diferente da nossa. Muito, muito massa, muito top. Assim. E o carinho por onde a gente passa com o uniforme da seleção brasileira
Todo mundo. Nossa, porque eles querem tirar foto. É um carinho, uma Brasil. recepção pro brasileiro maravilhoso. Eles não sabem o que fazem pra gente. Então, uma coisa que te impacta, tipo assim, cara, a pessoa não me conhece, já quer tirar foto. Isso é muito massa, isso não tem preço. Isso é muito top. Isso é maravilhoso. Muito Isso maravilhoso. aí é a história dessa medalha. Da foi na medalha, das duas Tailândia. medalhas. 2018, Das duas medalhas. 2019. Viemos pro Brasil, e aí começou a ver os convites, que é onde a gente queria chegar, que é os campeonatos, que é os eventos importantes que temos no Brasil. Sim. Porque a gente, infelizmente, no Brasil tem os valores, né? Então, assim, quem é você? Você já lutou aonde? Quem, né? Você jogou aonde, né? Dependendo do esporte. Então, assim, como eles souberam que era uma campeã mundial de Mato Grosso, de Cuiabá, entendeu? O pessoal acha que Cuiabá só tem capivara, né? Não, gente, tem campeã mundial. Jacaré. Aí, ó, e Jacaré. Aqui é uma delícia. Cuiabá é maravilhosa. Amo essa cidade. Eu também. Povo hospitaleiro, não tem igual. Energia Gostosa. incrível. Você dá bom dia hoje. É quente sim, mas a gente gosta. A gente gosta do calor, é gostoso, entendeu? E aí, depois do Mundial, veio os convites. Aí veio o convite para essa disputa do cinturão em São Paulo contra uma atleta braba pra caramba, que ela já tinha lutado da categoria dela com todas, né? Já tinha ganhado. Mas aí nós fomos lá e buscamos o cinturão para nós, que esse cinturão pertence a Cuiabá, pertence a nós, mulheres. Lindíssimo, impactante. Perfeito. Você é muito merecedora. Obrigada. Vamos segurar um pouquinho. Eu quero falar, você trabalha com defesa pessoal para Trabalhamos. mulheres. Isso. Algo muito importante. Quero conversar Massa. sobre isso, sobre a sua academia, sobre seus projetos. Show. Mas é daqui a pouquinho. A gente já volta. Vamos chamar um intervalo, mas é rapidinho. Voltamos, mais um bloco, especialmente porque ela merece muita história para contar, uma trajetória incrível, uma história de vida incrível, que, olha, dá ânimo para as pessoas buscarem seus sonhos, né? Com certeza. Terem histórias para contar, então isso aí é fantástico. E olha, eu adorei a sua história de verdade. Mas você, além de tudo isso, ser uma lutadora de Muay Thai, uma campeã mundial, ter uma virada na sua vida aí que você já nos contou, estar escrevendo um livro. Você ainda ajuda muita gente tendo uma academia que foca em defesa pessoal. Isso aí, nesse momento ainda de hoje, as mulheres precisam ter essa atenção. A gente precisa saber se defender, né? Precisa. No mínimo, eu falo para as minhas alunas, no mínimo vocês têm que saber se defender. No mínimo. Hoje é obrigação. Sim. É obrigação a mulher saber se defender, porque infelizmente a gente está vivendo numa fase da humanidade, não é só Cuiabá, Brasil, é no mundo inteiro, onde que infelizmente tem alguns parceiros que acham que a mulher é objeto. Você é minha e não pode ser de ninguém. Então assim, ou às vezes não é nem o parceiro, às vezes é uma discussão de trânsito, entendeu? Sim. Eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte, melhor defesa pessoal, Elga, não se meta em confusão. Tem um nervoso, alguém tem que ficar calmo. Sim. O cara é agressivo, ele começou a se alterar, não acelera, entendeu? Ele é agressivo. Com certeza. É da índole da pessoa, mas aconteceu. Não, não aconteceu, ele é agressor. A pessoa não explode de uma hora para outra. Aconteceu, vi na mídia, o cara cortou o supercílio da esposa, a gente tá vendo muita violência, entendeu? Isso não é de agora, isso já veio acontecendo e foi acelerando uma discussão, às vezes uma agressão com palavra, às vezes um empurrão, e a mulher, ela acha que isso vai passar, que isso não vai acontecer uma coisa pior. Eu tenho alunas que falam assim, o meu namorado não quer terminar, isso é muito perigoso. Demais. Então, no mínimo que a mulher tem... Está aí as notícias diárias. Toda hora na infelizmente, TV, toda hora. no rádio, temos na mídia. Relatos absurdos, Não né? Não é geralmente não é fim todo de dia, relacionamento. é toda hora. Sim. Toda hora. Você abre a notícia, você liga a TV, a notícia, é a mulher que foi agredida, acharam o corpo de uma jovem que estava desaparecida, um casamento de 10, 15 anos, o cara discutiu por causa de futebol, entendeu? Tipo, você fala, nossa, por causa de futebol, aí você vai ver o perfil do cara, ele já era um agressor e tal. Mulher, você tem que saber, no mínimo, se defender. E lá no nosso CT, que foi um presente que Deus me deu, que também está no livro. Olha, conta esse nascimento desse CT também. Esse CT foi assim, CT 300, né? Quem deu o nome foi o meu sócio, o amigo Michael Kevin, meu treinador.
Também foi algo que Deus mandou eu fazer. Só que assim, eu não sabia, tipo, eu nunca sonhei, nunca imaginei na minha vida ter uma academia. Olha que maravilha, Porque assim, né, eu Lé? ia lá, fazia meus treinos, ia embora pra casa e ia trabalhar. Tipo, pra você manter uma academia, um negócio, eu já fui empresária do ramo de uniforme, é muito difícil. Sim. Não é fácil. Então assim, quando eu resolvi fechar minha empresa, porque eu tomei muitos prejuízos por causa do Muay Thai, que ficou em segundo plano na minha empresa, então assim, a palavra certa, eu fali, né? Sim. Porque você começa a terceirizar algo que é responsabilidade sua, e você começa a confiar e tal. Então, infelizmente, eu tive que fechar minha empresa. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Tipo assim, vou fechar a empresa e aí? Eu tenho quase 70, 80 mil de máquinas, né? E o que eu vou fazer? E Deus mandou eu abrir um CT. E eu já estava com um projeto do livro, né? Que eu falo doce porque vai vir mais livros aí, um monte de coisa, projetos novos. Gostou, né? Ah, Gostou é bom, de escrever. é muito bom. Tem muita coisa boa que é importante que a gente tem que passar, a gente tem que Tem distribuir. que passar adiante, com Passar certeza. adiante. Coisa boa tem que passar Com adiante. certeza. E aí, eu tinha falado com a minha filha, a gente já tinha decidido que a gente ia fechar a empresa e fazer o quê? Ela falou assim, mãe, vai caçar um trabalho, vai trabalho de carteira assinada, né? Vai Entenda. secar o facho, né? E Deus falou pra mim, e eu já estava fazendo o manuscrito do livro, de querendo falar das bênçãos que Ele tinha me dado. E Ele me disse exatamente o seguinte, se você quer falar de mim, treine as minhas crianças. Eu fiquei pensando, treinar criança? Como assim treinar criança? Nunca passou por minha cabeça, vou treinar essas crianças aonde, né? Eu tô doida, né? Os pensamentos vêm na minha cabeça. Né? Tem toda E uma Deus falou de missão a novo sua pra vida, mim. né? Se quer falar de mim, linda, querido, vai treinar minhas crianças. E crianças hoje em dia, a criança em si é o seu bem maior. Sim. A minha filha, minha Isa, é meu bem maior. Ninguém consegue me atingir, mas se mexer com a minha Filho, filha... né? Lógico. Então, assim, eu sempre tive medo, receio de lidar com crianças. Ainda mais hoje em dia, que tá bem mais complicado. E eu falei pra minha filha, falei, cara, e o meu treinador, ele também é culpado disso. Ele não treina crianças. Já teve casos de pais de querer pagar 1, 2 salários para eles treinar a criança. Eu falei, não treino criança, eu só treino adulto, entendeu? De adulto para atleta. E ele não queria treinar crianças. Mas quando eu falei para ele que Deus tinha falado isso para mim, que era um projeto que Deus tinha me dado, ele falou assim, eu treino as crianças, eu te ajudo. Eu falei, Olha como só. assim? Então, o seu foco é treino para crianças. comunitário. Lá e aí tudo aconteceu. A gente tirou as coisas, Deus mandou, eu tirei as coisas, a fábrica de dentro do barracão, dentro do prédio, já quebramos parede, entendeu? Tudo no final de semana, isso foi numa quarta. Na segunda-feira a gente estava com a academia aberta, pintada, porque Deus ele vai organizando as coisas, vai mandando as pessoas. Sim. E aí assim, de boca em boca, a gente tinha 38 crianças olhando pra minha cara. 38 é crianças. muita coisa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? Professora. E as crianças assim, ó, de olho no cinturão, de olho na medalha. Ai, eu quero, professora. Enche os olhos, Enche os né? olhos. E as Enche crianças, os olhos. assim, elas querem. E a gente teve já Ter momentos também. de a gente chorar com as crianças por situações. Então, assim, a gente precisa muito de ajuda para esse projeto. Tá parado por causa da pandemia, mas se Deus quiser, logo, logo volta. Então, assim, a gente conseguiu treinar as crianças 3 meses, aí veio a pandemia, fechou tudo. Então, isso é bem recente, Isso né? é bem Tem recente. um ano, no início foi do tudo ano 2019, passado. 2020. 2020, Foi em isso. março. A gente abriu a academia dia 20 de janeiro e fomos obrigados a fechar dia 20 de março. Então, nesse período, a gente conseguiu lidar com crianças que passavam por situações que a gente chorava junto, entendeu? Então, e aquilo aguçava mais ainda a vontade de ajudar. E aí eu descobri que aí estava Deus, entendeu? Que eu precisava passar isso para frente, que tinha pessoas que eu precisava ajudar. E não é só as crianças, é a mãe das crianças, porque o nosso projeto é Filhos Campeões, Mães Felizes. Por quê? Porque além da gente treinar as crianças, eu tenho uma profissão que Deus me deu, que é de ser costureira. Olha! Então a gente ensina as mães Mais dessas uma, crianças. mais umas. uma, né? Mais Cheia uma. de surpresas. Cheia de surpresas. Então, assim, além de a gente treinar as crianças, que o meu treinador me ajuda, o Michael Kevin, eu ensino as mães a costurarem. Então, as mães elas podem ter a própria renda ou ajudar no orçamento dentro de casa. Repete o nome do projeto, é Filhos Campeões, Mães Felizes. Mães Felizes. É um projeto amplo, realmente lindo projeto. E como é que faz para se aproximar desse projeto? Entrar em contato com você, entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, CT300, o meu Instagram, Inaleia Ferreira, que você vai ter, ou eu, ou vai ter a Isla entrando em contato com vocês. A gente precisa muito de ajuda, a gente precisa comprar material de treino para essas crianças. Eu quero que quando volta, se Deus quiser, tudo voltar a normalizar, que não vai demorar,
tá tudo já com as crianças com materiais, eles me buscam na rua, professor, e aí, a gente não vai ter treino. Então, assim, o Olha. coração é de partir, vai ter treino, calma, vai ter treino. Então, assim, é um projeto maravilhoso que me deixou apaixonado. Então, assim, quando a gente lida com as crianças, eu vejo que realmente é algo de Deus mesmo. Deus já passou pessoas ali que realmente eu acredito que é dele. Só do meu treinador treinar as crianças comigo, ele colocando a mandar Ele nas mãos, que abraçou, a causa. né, a Isso é muito causa, top. e vocês estão pessoas que aproximam, por estar ajudando a gente, pessoas maravilhosas, realmente enviadas por Deus. Então, assim, é muito maravilhoso quando a gente realmente deixa Deus falar com a gente. Então, não tem como ser tudo isso aqui, toda essa trajetória não ser um milagre. Eu quero ajudar, eu quero somar com a sociedade. Então, assim, mulher, voltando lá na nossa academia. Também defesa dá treino pessoal. para defesa pessoal, Hoje pra a gente está mulheres. com horário. Hoje eu vivo de personal, dou aula de personal para atletas, para manter o CT aberto. Sim. Né? Porque por causa da pandemia tudo fechou. Então, assim, então a gente mantém o CT aberto com um horário comercial de treino de Muay Thai e de personal. E a gente vai agora no segundo semestre, a gente está vendo muito aí, conversei bastante com o Michael, a gente vê muito que as mulheres precisam de ajuda. Sim. Então a gente vai estar dando esse curso de defesa pessoal no chão e em pé. Por que no chão e em pé? Em pé é como se fosse um estrangulamento em pé, uma briga Sim, em pé, uma agressão. O foco é ensinar a sair daquela situação. Ensinar, mobilizar o seu agressor, entendeu? Porque até a que força física é geralmente desproporcional. Exatamente. A gente não vai sair na mão com um homem, Isso. mas eu consegui mobilizar um homem. Consegue, com técnica você consegue? Qualquer mulher aqui consegue mobilizar um homem, consegue até desmaiar um homem. Nossa Aham. Senhora. Então, assim, o meu Dá treinador... umas dicas para a Tá. gente. Eu pego sempre o Michael Kevin como referência, porque ele que me ensina, ele que me Sim. treina. Então, ele pesa 100 quilos, ele é maior que eu. Então, a gente treina, e se eu continuar com a imobilização, eu consigo desmaiar ele. Nossa. Então, assim, tem os movimentos do MMA que bate pedindo para soltar. Sim. No caso, uma agressão física, você não vai soltar nunca, Não né? solta, não. Na hora que ele para de bater, você solta. Porque numa agressão física, você não vai pagar para ver. Eu vou soltar, e aí? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmaiar o meu agressor. Numa mobilização de braço ou na mobilização no chão de perna, de coxa. Eu tranço minha perna e consigo mobilizar o meu agressor. No caso, no chão de tentativa de estupro ou de Olha agressão mesmo. só. Mobilizo, travo a perna, eu consigo mobilizar, ou eu consigo apagar essa pessoa, ou até que se for na rua, alguém passar, alguém que venha, que dê ajuda. Ou muitas vezes, a maioria das agressões acontece em casa, não tem Sim. ninguém para te ajudar. Você imobiliza o seu agressor e consegue fazer com que ele esmaie. Isso é técnica de chão e técnica em pé, que é com a técnica de Muay Thai, ou também técnica de imobilização. É muito top. Segundo semestre a gente vai estar dando, se você deixar, a gente vai trazer aqui. Com certeza. Pra você ver, é muito Ou o massa. nosso programa vai até a gente, por favor, as portas a estão abertas para academia, vocês. sim, ir lá mostrar um treino, fazer na Estão prática. convidados. De repente eu até faço um treino. Adoro! Você vai gostar bastante. Hoje eu vim aqui especialmente super esportiva Tá para linda. te receber, conversar com você, né? Porque o esporte ele é transformador, né, Inalene? Transformador. Em Não é todos só, os é só âmbitos. Muay Thai? Não. É o esporte. Então, por isso que eu falo, se você tem a oportunidade de apoiar, apoie. Marido, apoie a sua esposa. Esposa, apoie seu esposo. Apoie seu filho. Apoie teu pai. Os meus pais treinam comigo. Meu pai tem 70 anos. Maravilha! Eles treinam comigo. Todo mundo se apaixonou Todo mundo se pelo Muay Thai. apaixonou. A minha mãe treina comigo, tem 62 anos, entendeu? É algo que está inserido na família. Pra mim é uma emoção muito grande pra me ver. Eu graduei eles no final do ano. Eu sou chorona, né? Só uma curiosidade, você fala graduou porque vai trocando tipo de Vai faixas trocando de também? cores, como no jiu-jitsu, tem a faixa marrom, faixa Sim. preta. Então no Muay Thai também tem. É um símbolo que a gente usa no braço. Então chama de graduação Kruang ou Prajed. Então assim, então para mim graduar os meus pais, para mim foi muito emocionante. Por quê? Porque os meus pais eles foram contra mim quando houve tudo, aconteceu tudo no início. Os pais sempre querem aquela segurança do filho. Exatamente. Tem aquele, né, meia tá casado, que permaneça, vai que já tem tá filha. ruim, mas tá bom, né? É. Mas olha, a gente tem que ser feliz. Sim. Eu escolhi ser feliz. Se é sozinho, vai ter que ser sozinho. Se é acompanhado, melhor ainda. Que delícia acompanhado. Família, todo mundo unido. O esposo apoiando a esposa. E a esposa, o esposo, entendeu? O esposo gosta de jogar bola. A mulher, vai junto com esse homem. Vai jogar bola com esse homem, né? Vai jogar boliche, vai jogar... Entendeu? Vai junto, apoia. Sim. Entendeu? É um apoiando o outro. Por isso nós fomos feitas costelas.
Olha! Apoiar. Deus, costela do Viu? ladinho, caminhando junto, né? Que delícia. Sim. Então, assim, mas aí, infelizmente, tem aquelas situações que não vai apoiar. Então, vá, não deixe de viver os teus sonhos. Porque a vida passa rápido, você vai ficar se lamentando, ou às vezes se cobrando de algo que você não viveu. Com certeza. Senta, conversa, vamos fazer. Ah, não quero que você vá, aí vai ter que tomar uma decisão de ficar ou ir. Sim, Se ficar, que você seja feliz, não culpe ninguém. com certeza. Foi uma decisão sua. Se Sim. for ir, a mesma coisa. Não culpe ninguém, vai, erga a cabeça, busque a Deus, que Deus é maravilhoso, não falha nunca. Oh, que maravilha, Naleia, que bate-papo gostoso. Olha, foi muito interessante conhecer a sua história, tipo, cada ensinamento que você passou aqui pra gente, ensinamento de coisas que aconteceram, de experiências de vida mesmo, né, vividas. E fora a parte, né, das conquistas que nos fascina, nos dá energia. Maravilhoso mesmo. Obrigada. Olha, Tudo tem consequência, né? Sim, Tudo. eu estou muito feliz de ter te recebido. Obrigada. Quero marcar com você que assim que retornar às atividades, nós irmos até a academia mostrar lá Vou fazer um treino. convite para você. Vai lá, já, faz um treino lá, a Olha gente te só. mostra lá, treinando, né? Batendo saco lá, conhecer nosso espaço, entendeu? Falar mais um pouquinho do CT. E você faz um treino lá gostoso, você vai gostar. Eu tenho Olha certeza que que você eu vai vou, gostar. então, já vamos Vá, deixar isso tá marcado. Convidada. Deixa marcado. Adorei. Já agenda aí, produção, já agenda para ir lá treinar com a gente. E Nale, olha, foi um prazer te receber Obrigada. mais uma Prazer foi meu. vez. Olha, continue aí sempre com essa energia, Obrigada. com essa vitalidade, com essa fome de viver, né? E olha, trazendo muito mais prêmios aqui para a nossa terra. Este ano temos o Cinturão Brasileiro que vai vir para Cuiabá. O ano que vem tem mais 3 cinturões que a gente vai estar disputando. E a minha felicidade maior é de ter apoio de vocês. Ter apoio do seu programa, estar sempre nos apoiando. Apoie, é isso mesmo, a gente precisa muito disso. Com a gente precisa certeza. expandir, a gente precisa expandir nossos sonhos, a gente precisa saber que as pessoas sabem que a gente existe, sabem que a gente luta, e não é por mim, é por nós, Com né? certeza. É pelas pessoas. Trazer orgulho aí, um nome da nossa cidade, ressaltando. Eu adoro Cuiabá. Que prazer. Obrigada. Logo, Obrigada. a gente vai estar junto novamente. Com certeza, obrigado pelo convite. Eu que Beijo. agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá disponível para você. Então entre e se inscreva. Aguardo vocês aqui na TV Pantanal, canal 22.1.